Pronto, estamos gravando. Muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E, bom, deixa eu só compartilhar a tela aqui, que vai ajudar bastante na maneira como nós vamos buscar trabalhar. Pessoas, como nós estávamos dizendo, o dia hoje eu não chamo de dia D, seria um exagero. Mas, olha, eu acho que nós já estamos no dia C. Amanhã pode até não ser o dia D. Mas se hoje merece uma letra, essa letra é C, nós estamos num conjunto de situações muito complicadas que eu gostaria de discutir com vocês. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é falar do porta-avião, rapidamente. Depois a gente comenta. Vamos só elencar as notícias. O porta-avião, eu não sei se dá para vocês ver a letra do mouse. Não sei se dá para ver. Mas o porta-avião... Porta-avião não, perdão, estou ficando doido. Os navios russos foram vistos aqui, ó. Bem aqui. Que largo, quer ver, que largo fica bem por aqui, ó. Eu tenho uma ideia interessante onde fica que largo. Que oeste é maior. Aqui, que largo. Que largo. Então, aqui não tem como navegar, né? Aqui não tem como navegar porque as águas são muito rasas. Então, o que consta, as belonaves russas foram vistas por aqui. A gente pega... Vamos traçar o caminho. Vamos traçar o caminho aqui. A distância é 14 quilômetros do litoral dos Estados Unidos. Os navios estavam a menos de 20 quilômetros do litoral dos Estados Unidos. Definitivamente águas territoriais dos Estados Unidos. Eles não estavam em águas internacionais. Certo? Porque a água internacional de que largo é dividido com as Bahamas. Isso aqui não pode ser navegável, porque é muito raso. Certo? A profundidade aqui é muito baixa. Então, pode ver aqui 840, 860 metros. Certo? Então, provavelmente os navios estavam aqui, ó. Se você tivesse um binóculo e subisse em cima de uma casa, você via os navios. Certo? Não, a distância era pequena, a questão é a curvatura da Terra, a Flórida é muito plana. Mas de toda forma que tivesse num edifício, em que largo, vamos dizer que largo é uma cidadezinha com prédios, né? Essa é uma região que não tem muita terra, então são construídas essencialmente edifícios um pouco mais altos. Se subisse na telhada de qualquer uma dessas casas aqui, é lugar de rico, dá para vocês verem que é lugar de rico, né? É um local de ricos para ricos, feito por ricos. Mas se você subisse no alto de uma dessas mansões aqui, você conseguiria enxergar o porta-aviões dos nossos irmãos, os russos. Certo? Então, evidentemente, essa foi uma manobra provocativa. Essa foi nitidamente uma manobra provocativa. A Rússia provocou. Certo? Porque o raciocínio se os americanos podem chegar no nosso litoral, do lado, seja no Báltico, seja no Mar Negro, é nosso direito chegar no litoral deles. Certo? Mais ainda, o tal submarino nuclear, que eles falaram que não estava carregado de armas nucleares, duvido, acredito realmente que esteja, inclusive como garantia de que os americanos não fizessem nada contra os navios deles, estava a 14 milhas do litoral dos Estados Unidos. Eles estavam muito próximos. Muito próximos. O submarino passou aqui, ó. Ao que consta ao largo da Flórida. Ele não passou pelas Bahamas ou pelas Bermudas. Você poderia chegar em Cuba na direção de... Aqui tem uma cidade até famosa. É uma das maiores de Cuba. Não é Ponta del Maíz, não. Baracô, não, que é uma cidade até
San Antonio del Sur, tal. Essa é Cuba, gente. Eles poderiam chegar em Cuba por aqui, se eles quisessem, certo? Poderiam tranquilamente chegar em Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, a cidade até a segunda maior cidade de Cuba. Eles poderiam chegar em Cuba descendo o Atlântico na direção das Bermudas. Isso aqui, salvo engano, é as Bermudas. Deixa eu conferir. São as Bermudas mesmo. O formato delas é muito característico. Eles poderiam, porque ao largo das Bermudas é muito profundo, tá vendo? Aqui está as Bermudas, e se eu ando 5 quilômetros, a profundidade é de 1.400 metros. As Bermudas estão quase um promontório no alto do cânion. Então eles poderiam chegar pelas Bermudas e entrar em Cuba por aqui. Só que não. Eles preferiram passar ao largo do litoral dos Estados Unidos. Então foi uma manobra claramente provocativa. Foi para dizer, cara, vocês não brincam não. Mas por que isso? Por que o Putin, que normalmente é um cara tranquilo, sensato, né? Que não dá para chamar o Vladimir de insensato. Ele não é insensato. Certo? Por que de repente ele resolveu fazer isso? Por um motivo simples, principal. Os próprios americanos admitiram que foram eles que derrubaram o A-50. Eu não sei se vocês se lembram. O A-50 é um avião radar, certo? Que foi derrubado, afundado no Mar de Azov há alguns meses. E na época um blogueiro russo mesmo falou que foi fogo amigo, que foram os próprios russos que sem querer acabaram derrubando ele. Aí eu não sei, né? Mas é muito temerário admitir ter feito isso com a Rússia. E os americanos descreveram com precisão o que eles fizeram para derrubar o A-50 dos russos. Cara, isso é um ato de guerra. Mais um, né? Mais um. Mas isso é um ato de guerra. Correto? E as notícias vazaram bem cedo. Então, provavelmente, os porta-aviões já estavam saindo. Porta-avião não, um porta-avião na cabeça. Os navios e os submarinos já estavam saindo. E provavelmente, né, se a gente pega a lógica e tal, provavelmente eles iam sair por aqui, ó, por esse estreito que existe entre Cuba e o Haiti, né? Sem provocar, você passa por aqui, tá vendo? Você passa por aqui. Uma região de águas profundas, né? Tá vendo aqui 3.000 metros e tal. Uma região de águas profundas, né? E sai pelas Bermudas até voltar para a Rússia. Só que o caminho de volta não foi esse. O caminho de volta foi, em vez de fazer isso, eles fizeram isso aqui, ó. Passaram com os aviões à vista, tanto que tinha navio americano, navio canadense lá, por à vista deles, e os submarinos, bom, os submarinos eles não viram, mas com certeza ele deve ter dado um pulso para mostrar que ele estava lá, em algum momento. Então, assim, para dizer, ó, nós estamos aqui. E se a gente quisesse, ou quando a gente quiser, a gente transforma a Flórida, porque a Flórida, gente, a Flórida é muito baixa. Flórida é muito baixa. Deixa eu mostrar para vocês as altitudes. Flórida é muito baixa. Então, olha só as altitudes. E eu estou aqui no meio da península da Flórida, ó, no meio da península da Flórida. E olha a altitude, 5 metros. O que significa? Que se, de repente, alguma coisa explodir dentro do oceano e provocar uma onda de 300 metros, a Flórida inteira é varrida. Você tem noção do que significa isso? A Flórida inteira ser varrida, porque ela, vamos repetir aqui, ela é muito baixa. Se a Flórida inteira for varrida, gente, a Flórida não é o Amapá, não. Um estado pouco populoso. Deixa eu só confirmar aqui qual que é a população da Flórida. Vamos ficar falando, né? Flórida. Flórida, Estados Unidos, blá, 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 qualquer. Peraí, cadê Flórida? Aqui, Flórida, vamos pegar a Wikipédia em inglês, que ela está bem mais atualizada, né? E a gente vai ver a população da Flórida.
A Flórida tem, segundo o último censo, peraí, 170 mil quilômetros quadrados. É pequena. População. Cadê a população aqui? População. Cara, 22.610.000 habitantes. 22.610.000 habitantes. Eu juro para vocês que se eu tivesse um estado com 22.600.000 habitantes, cuja altitude média fosse de 10 metros, olha lá, 20 metros, olha só, gente, eu estou no meio da Flórida, 40 metros. Como eu disse, uma onda de 300 metros varreria a Flórida inteira, com 22.600.000 habitantes. E conforme o lugar, ainda varreria também o litoral do estado da Geórgia. Certo? Então, gente, não é de forma alguma fortuito o caminho que os nossos camaradas escolheram para voltar. Foi para dar um recado claro. Porque a gente tem que falar uma coisa aqui que é importante, que é o seguinte. Os Estados Unidos estão muito acostumados a levar guerra para os outros. Entenderam? Eles estão muito acostumados a levar guerra para os outros. Eles levam guerra para o Iraque, levam guerra para o Afeganistão, levaram guerra para a Síria, levaram guerra para o Vietnã, levaram guerra para a Coreia, levaram guerra para a Sérvia, levaram guerra para a Ucrânia, levaram guerra para a Rússia. Eles estão muito acostumados a levar guerra para o mundo inteiro. Só que, vamos chamar de a cadela da guerra, agora está vindo visitar eles. Porque uma coisa que eu creio que os políticos estadunidenses ainda não conseguiram, de fato, entender, pelo menos com a seriedade que é necessária, é que a época da Guerra Fria passou. Mais de 30 anos. E a tecnologia da Guerra Fria foi superada há muito tempo. Correto? A tecnologia da Guerra Fria foi superada há muito tempo pelos russos. Mas há muito tempo mesmo. Correto? Então, agora, os russos podem levar o cachorrinho para passear. Não é porque os americanos... Porque a doutrina de Alfred T. Meehan, que é um dos caras mais interessantes da geopolítica, é um dos fundadores da geopolítica, ela dizia o seguinte, constatou o óbvio. Os Estados Unidos fica entre o México e o Canadá. Nenhum desses dois países são uma ameaça séria. Os Estados Unidos são protegidos da Europa pelo largo Oceano Atlântico e estão protegidos da Ásia pelo ainda mais largo Oceano Pacífico. Então, os Estados Unidos e da Rússia, né, pelo Oceano Ártico. Então, eles nunca precisariam se preocupar com o inimigo atacando eles. Certo? A ideia da doutrina naval do almirante Meehan era tomar essas ilhas aqui são Havaí, e essas aqui são as Midway. Certo? Tomam Havaí, as Midway, aqui as Ilhas Aleutas, e fazem um colar de defesa. Certo? Depois eles avançaram a ideia do colar de defesa para ainda mais dentro do Oceano Pacífico. Deixa eu ver se eu consigo achar as Ilhas Guam. É mais difícil. Achei. Gente, eu não estou tão enferrujado assim, não. Achei as Ilhas Guam. Gente, achar uma ilha no meio de um oceano desse tamanho, vou dizer para vocês. Não perdi minhas habilidades. Então, qual é a ideia das Guam, das Marianas do Norte? Fazer o segundo colar de defesa para proteger o primeiro que protege os Estados Unidos. Mas não satisfeitas, tomaram as Filipinas. E aí, eles, na prática, construíram um governo ilegítimo em Taiwan, uma província chinesa, e instalaram verdadeiras colônias na Coreia ocupada e no Japão. Então, eles têm um terceiro colar de defesa no Pacífico, encostado na China. Certo? Eles se sentem muito seguros, ninguém pode atacar eles. Só que depois da invenção do míssil hipersônico, que eu acho que eles não digeriram, eles ainda não entenderam bem o conceito. Depois da criação de submarinos, praticamente absoluto silêncio. Quer dizer, o submarino, na verdade, podia bem aparecer no meio de Miami. Tá todo mundo tomando banho e levantar o submarino e mostrar a cara, e tirar uma foto e depois postar nas redes sociais. Aliás, eu nem duvido que eles façam isso. Falei, não, cara, nós tivemos a porta da sua casa. E vocês não nos detectaram. Porque os submarinos russos, a questão
que eles são extremamente silenciosos. E falar, não estamos carregados de armas nucleares. Duvido que eles não estivessem. Duvido que eles não estivessem. 6 Mulaba, cada um levando 16 ogivas nucleares, podem dar 96 explosões nucleares de 70 quilotons cada um. Vocês têm uma ideia? As armas que os Estados Unidos lançaram em Hiroshima e Nagasaki só tinha 20 quilotons. Então, os Estados Unidos deveriam ficar muito mais espertos do que eles acham que são. Porque, caso a Federação Russa se veja obrigado a retaliar, ela não vai desembarcar soldado nos Estados Unidos. Assim como a China, que está muito longe dos Estados Unidos, aliás, a China não vai desembarcar soldado nos Estados Unidos. O que eles podem desembarcar nos Estados Unidos é bomba. E bomba pesada. Certo? Que eles podem desembarcar nos Estados Unidos é bomba e bomba pesada. Então, pessoas, não é por nada não, mas eu, repito, não tem nada a ver com a política externa dos Estados Unidos, mas eu recomendaria fortemente que os Estados Unidos agissem com mais prudência. De verdade, eu recomendaria que eles agissem com bem mais prudência. Porque, sendo franco aqui, eles estão agindo de maneira absolutamente irresponsável. E aí vamos explicar como é essa absoluta irresponsabilidade que eles estão agindo. Para a gente compreender isso, deixa eu tentar mostrar. Eu não sei se está dando para vocês verem aí. Quem está falando parece que vídeo pausado. Espera aí. Vocês estão me vendo? Vamos torcer que sim, né? Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Então vamos lá. Vamos compartilhar a tela e agora eu quero mostrar para vocês essa questão do que os Estados Unidos estão planejando. Eles estão planejando fazer o de sempre. Eles levam a guerra para outros países e a guerra nunca vem até eles. Olha o que está ficando cada vez mais nítido. Essa declaração desaforada, desrespeitosa, ofensiva, segundo a qual eles dirigiram os ucranianos para derrubar o avião A-50 no Mar de Azov. Cara, se vocês verem o Mar de Azov, ele é um lago russo. Tudo isso aqui é Rússia. Certo? Tudo isso aqui já estava pela Rússia. Certo? Então eles derrubaram o A-50 em cima de território russo. É uma ofensa, não é uma provocação, é uma ofensa. Sabe o que eles fizeram? Falaram que a partir de agora os F-16 não vai sair mais da Ucrânia, eles vão sair da Romênia, vão sair da Eslováquia, da Polônia, certo? Eu não sei se da Lituânia, mas eu tenho certeza que eles falaram de Romênia, Eslováquia e Polônia. Eu não sei o governo eslovaco até que ponto ele permitiria isso, mas certamente o governo polonês, o governo romeno, o governo lituano e até o governo tcheco não se oporia a isso. E os russos avisaram, estão deixando claríssimo que se eles fizerem isso, eles vão resolver o problema dentro do território dos países da OTAN. Certo? Para os americanos não se importa. Sabe por que os americanos não se importam? Porque os Estados Unidos não estão aqui. Os Estados Unidos estão aqui. Traduzindo, o que eles estão fazendo? Eles vão sacrificar a Europa. Certo? Eles vão sacrificar a Europa. Simples assim. Quem é que pretende sacrificar não são eles mesmos. Certo? Eles não pretendem sacrificar Miami. Eles não pretendem sacrificar Atlanta. Eles não pretendem sacrificar, cadê aqui? Distrito de Colômbia, sacrificar Washington. Sabe? Eles não pretendem sacrificar Nova York. Eles não pretendem sacrificar, cadê? Filadélfia está por aqui. Filadélfia. Não pretendem sacrificar Boston. Certo? Boston deve estar por aqui. Aqui, Boston. Eles estão pretendendo sacrificar os europeus. Eles não querem só que os europeus provoquem os russos e lutem por eles. Eles querem que os europeus morram por eles. Porque essa é a doutrina militar dos Estados Unidos da América.
Em caso de conflito nuclear, e eu acho que eles já estão pensando em praticar essa doutrina nuclear, gente. Isso é que é extremamente perigoso. Porque, segundo essa doutrina nuclear, em caso de conflito nuclear, os Estados Unidos têm que fazer o possível para que o mundo tenha a máxima destruição. Para o caso de sobrar 30% da população dos Estados Unidos, considerando que ela é de 336 milhões de habitantes, teria 100 milhões de pessoas, os Estados Unidos energizem do hecatombe nuclear como a maior potência do mundo. Entenderam? Vocês perceberam a lógica? A doutrina oficial nuclear dos Estados Unidos, pelo menos é de antes de Kennedy, mas depois de Bush ela foi revivida. É a seguinte: em caso de conflito nuclear de larga escala, os Estados Unidos devem operar para que o mundo inteiro seja destruído e que, restando 30% dos Estados Unidos, eles garantem que resta 30%, porque quando eles fizeram essa doutrina, era muito difícil, de fato, sair da União Soviética e chegar aos Estados Unidos, ou sair da China e chegar aos Estados Unidos. Então, sobra 30% dos americanos, em população de hoje 100 milhões de pessoas, e isso seria o suficiente para que, da cinza do conflito nuclear, os Estados Unidos emergissem como hiperpotência. Então, eles estão dispostos, e visivelmente estão dispostos, a sacrificar a Europa nesse jogo. E o mais impressionante disso tudo é que a Europa está vendo, a Europa sabe disso e não está fazendo nada. Quer dizer, na verdade está. Está fazendo coisas para ajudar os Estados Unidos a fazer exatamente isso. Certo? Então, a expressão cordeiro de sacrifício, né, bode expiatório, se aplica muito aos europeus. Certo? Aqui está a Rússia, imensa, gigantesca. Essa é a Rússia. Eles vão daqui, vamos ver a ponta aqui. A ponta de Kaliningrado. E vamos ver a ponta de Anadyr. São quantos quilômetros? 15 mil quilômetros. Se eu pego para Seychelles, a distância passa para 16 mil quilômetros. Se eu pego para Vladivostok, também 16 mil quilômetros. Cara, são 16 mil quilômetros de uma ponta a outra da Rússia. São 11 fusos horários. Sabe, uma coisa que chama a atenção, vista do espaço. A Rússia é muito maior do que eles. E a Europa, gente, a Europa é um trecho. Está vendo a Eslováquia? Da ponta a outra da Eslováquia são o quê? Não, peraí. Ó, uma ponta a outra da... Peraí, que eu tenho um negócio aqui que tá... Só um momento. Tem um negócio aqui que está perturbando. Tem que tirar isso aqui. Tem que apagar isso aqui, porque isso aqui está prejudicando meus cálculos. Pronto. Perdão pela... Essas coisas acontecem. Vamos lá, voltar. Olha lá. De uma ponta a outra da Eslováquia. Poxa, que chosta. Por que está aparecendo essa... Já sei o que eu faço. Vou me livrar desse... Só pegar esse aqui. Simplesmente... levar esse ponto para cá. Eu gosto do Google Earth, mas de vez em quando... lá. De uma ponta a outra da Eslováquia são 400 quilômetros. Vamos ver de uma ponta a outra da República Tcheca? Da ponta a outra da República Tcheca são 475 quilômetros. A Polônia, que é um dos maiores países da Europa, da uma ponta a outra da Polônia, a distância maior, comprimento norte-sul, é 730 quilômetros. Quer dizer, quem que os europeus acham que são, cara? 730 quilômetros, um dos maiores países da Europa, de uma ponta a outra. De uma ponta a outra da Rússia são mais de 16 mil quilômetros. E eles estão realmente dispostos a se sacrificar a economia, sacrificar a população, sacrificar a civilização deles, para garantir que 30% dos americanos sobrevivam a um hecatombe nuclear? Sério isso? Sério isso? Que ninguém acha isso perigoso? Está todo mundo achando isso normal. Tudo tranquilo, não tem nada para ver aqui.
Quer dizer, qual que é o problema dos europeus? Porque, claro, tem várias outras, né, coisas que a gente poderia falar, mas o que me espanta, e me espanta muito, na verdade, o que me assusta, o que me amedronta, é essa incrível capacidade dos europeus de ignorarem o perigo. Sabe? É a incrível capacidade dos europeus de ignorarem o perigo. Gente, olha o tamanhozinho que a Europa é. Por favor, cara. Olha o tamanhozinho desses países. Aqui em Kaliningrado, Deus sabe a quantidade de armamento nuclear, de mísseis hipersônicos que está aqui em Kaliningrado. Sabe? Imagina o seguinte. Um hipersônico que passa Mach 12. Mach 12 dá uns 15 mil quilômetros por hora. Então, saindo de Kaliningrado até Londres, são 1.300 quilômetros. Sabe o que significa? Que você chega em Londres em menos de 6 minutos. 6 minutos. Paris você chega em menos de 5. Berlim você chega em 3 minutos e meio. Qual que é o problema dos europeus? Eles vão realmente ir à guerra contra a Federação Russa, arriscando-se a um conflito nuclear de larguíssimas proporções. Desses países aqui, só a França tem arma nuclear. O Reino Unido tem, mas não é operante, não é operacional. Tem base nos Estados Unidos. O que dos Estados Unidos em países europeus? Qual vocês acham que seria a primeira coisa que os russos destruiriam? Vocês acham, gente, honestamente, que por redundância, cada base de armas nucleares que os Estados Unidos têm na Europa já não tem uma meia dúzia de míssil nuclear pronta para atingir ela, em velocidade hipersônica? Parar para pensar na velocidade de um... Que isso eu estou falando da velocidade de um Zircon, velocidade de um Kinjal, que é a metade da velocidade de uma Vanguard. Então quer dizer que você chega em Berlim em 1 minuto e 40 segundos. Se for de Vanguard, 1 minuto e 40 segundos. Ou eles têm uma base, né, em Mannheim, não, Ramstein. Ela fica perto de Frankfurt. Frankfurt, com certeza, é um alvo. Certo? Aqui, Frankfurt é um alvo. Por que Frankfurt é um alvo? É a sede do Banco Central Europeu. Certo? É a sede do Banco Central Europeu. Com certeza é um alvo de decisão. Isso aqui, o que é isso? Então, você quer um aeroporto civil? Dança do mesmo jeito. Você quer um aeroporto civil. Como a Europa é pequenininha, lembra aquela vez que eu mostrei o tanto que é fácil achar as pistas de pouso e decolagem no estado ilegítimo? Achar na Europa não deve ser mais difícil que estão. Só exige um pouco mais de tempo. Mas dá para encontrar elas com facilidade. Então não deve ter base dos Estados Unidos na Europa para o qual não esteja apontado no mínimo 5 artefatos nucleares. Lembrando que quantos a Rússia tem? Mais de 5 mil artefatos nucleares. E mesmo assim, o que os europeus estão fazendo? Eles querem se autodestruir? É isso? Eles querem autodestruir a população deles? A Europa tem centenas de milhões de habitantes. A maior parte deles concentrada em grandes cidades. Qual que é a lógica? Qual que é o sentido de arriscar a vida das pessoas? Arriscar essa coisa tão sagrada que é a vida das pessoas. E a troco de quê? Cara, até 3 anos atrás, a Rússia estava em paz.
vendendo gás, vendendo petróleo, vendendo energia, vendendo aço, vendendo alumínio, vendendo titânio, vendendo cobre, vendendo vidro, equipamento elétrico, equipamento industrial. Estava tranquilo, cara. E comprando dos europeus. Comprando e vendendo. Estava na paz. Chega os americanos, depois de 8 anos de provocações terríveis, 8 anos de provocações terríveis, o exército ucraniano, obedecendo com certeza ao exército dos Estados Unidos, ameaça invadir o Donbass. Os russos percebem via satélite e se antecipam. E aí começa a guerra. Que eles acharam que venceriam com sanções. Eles não venceram com sanções. 2 anos e meio de guerra, estamos no 3º ano, e a economia europeia foi devastada. Esse país aqui, a Ucrânia, era o mais rico da União Soviética. Hoje é o país mais pobre de toda a Europa. Mais pobre que a Albânia, mais pobre que Macedônia do Norte, mais pobre que Geórgia, mais pobre que Azerbaijão. A Armênia, não vou contar porque ela é asiática, né? Ô, Rogério, tá vendo? Isso aqui é a Ásia, tá vendo? A linha fronteiriça entre Ásia e Europa é a cumieira do Cáucaso do Norte. Quer dizer, Rogério, que a Armênia é a Ásia. Então, nem vou citar a Armênia. Ao norte da cumieira, nós temos, quer dizer, na verdade, tinha território georgiano, agora se tornou independente. Né? Essa aqui é a Abkhazia e essa aqui é a Ossétia do Norte. O Azerbaijão tem uma parte na Europa. Isso aqui está ao norte da cumieira, então isso aqui está na Europa. Mas a questão aqui nem é essa. A questão é que é uma decisão insensata. E os americanos agora, com essa provocação, sim, fomos nós que derrubamos a A-50, praticamente rindo. Eles estão chamando os russos para a guerra. E eu vou dizer uma coisa para vocês com todo amor e tranquilidade. Eles não estão chamando os russos para a guerra com eles, os americanos. Repito, eles estão chamando os russos para a guerra contra os europeus. E adivinha quem está apoiando? A liderança dos países da Europa. Eu pergunto, qual que é a chance de uma coisa dessa acabar bem? De verdade, qual que é a chance de uma coisa dessa acabar bem? Vocês acreditam que existe alguma chance disso acabar bem? Não vai acabar bem, gente. Não vai acabar bem. Não vai mesmo acabar bem. Sabe? Os americanos estão escalando. E os russos, visivelmente, eu acho que os americanos não entenderam que depois da reeleição, o Putin agora é outro. O Putin mudou completamente de ação, sabe? Aquele Putin defensivo, amuado, aquilo não existe mais não. Agora é o Vladimir Vladimirovich ativo. Pronto. Se a Via Crucis virou circo, Vladimir está lá, cara. Essa é a realidade. E, bom, pelo jeito, os norte-americanos não têm medo. Repito, não têm medo porque eles estão sacrificando a Europa. Mas não é só a Europa que eles estão sacrificando, não. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Tem outra região do mundo onde as coisas estão indo de mal a pior. Na verdade, de pior elas já estavam. Elas estão indo de pior a trágicas. Primeiro eu quero comentar um erro que eu cometi. Quando foi divulgada a notícia que o porta-avião estava a não sei quantos quilômetros do Iêmen, 1.100 quilômetros, eu supus que eles estavam na direção do Oceano Índico. Só que eles já estavam dentro do Mar Vermelho. Eu não percebi que eles já estavam dentro do Mar Vermelho. Isso aqui é o Iêmen. Vamos calcular aqui uma distância de 1.100 quilômetros. Peraí. O que aconteceu aqui, gente? Ah, socorro. E aí, mas isso acontece. Então, vamos lá. Aqui é o litoral do Iêmen. Vamos tentar. Judá estava a 700 quilômetros, então eles estavam aqui, ó. Vamos ampliar a distância. 1.100 quilômetros,
Cara, eu estava praticamente em Israel. E se você considerar que as fotos divulgadas ontem e hoje mostram eles mais ou menos aqui, quer dizer que aquele porta-avião não saiu do lugar desde aquele dia. Porque se vocês observarem o porta-avião, ele está no máximo aqui. Ele andou muito pouco, o que quer dizer que ele está terrivelmente avariado. Com certeza ele está terrivelmente avariado. E aí, bom, você pensa, cara, um país que tem um porta-aviões praticamente destruído por criador de cabra deveria ser cuidadoso. Mas nos Estados Unidos estão sendo cuidadosos, porque estão sacrificando os europeus, e não eles mesmos. Ou pelo menos eles acham que os russos vão engolir isso. Tem outra questão aqui. Qual que é a outra questão aqui? Como eu disse, a coisa no Oriente Médio está muito tensa. Está tensa aqui, nesse território aqui, não vou citar muito o nome, mas né, vocês estão vendo aí a palavra em destaque. Está tenso aqui, muito tenso, e está ficando cada vez mais tenso aqui, certo? Porque estão os militares do Estado ilegítimo, a liderança do Estado ilegítimo, falando que vai invadir o Líbano e chegar até o rio Litani. O rio Litani é esse aqui. Esse é o rio Litani. Não é um grande rio, porque essa região não tem, tipo assim, né, muitos rios. Né? É um riozinho. É um valezinho bem à toa, se eu for parar para pensar. Nossa, isso é um rio? É um rio, sabe? Não é né? O Líbano não tem grandes rios. Então o Litani passa aqui. O Litani está aqui. Certo? Então o Israel falou que vai levar as fronteiras até o rio Litani. Mas vocês olham essas águas aqui, é praticamente um córrego. Aqui em Goiás, isso aqui é um córrego. Não sei no estado de vocês, mas em Goiás, o tal rio Litani é um córrego. Mas não vamos, né, abusar do coitado do Líbano, é um país bonito, e deixa eles com o rio Litani. Deixa eles com o rio Litani. Cadê o rio? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Esse é o rio Litani. Segundo o Estado legítimo, eles vão levar as fronteiras do Estado legítimo até o rio Litani. Aqui, ó. Ele deságua aqui. Aqui ele deságua. Nessa planície. Certo? Então, nós estamos falando aqui, ó. Vamos levar as fronteiras até o rio Litani. Mas como eles vão levar as fronteiras do Líbano até o rio Litani, vocês não estão conseguindo segurar Golã. Vocês não estão conseguindo segurar o norte da Galileia. Na verdade, mais de 200 mil pessoas saíram aqui, ó, da Galileia, né, e de Golã. E foram para regiões mais ao sul de Israel. Mas não estão conseguindo segurar isso aqui, ó. Vocês não estão conseguindo segurar o norte da Galileia e de Golã. Como é que eles vão invadir o sul do Líbano? Eles têm noção que aquele grupo lá que rebola tem 150 mil homens armados de amor até os dentes, em túneis que parecem os do metrô de Moscou, de tão sofisticados, profundos, iluminados. Você quer ter noção disso? Certo? O que eles acham que vão fazer? Porque eles não estão dando conta de enfrentar um homem armado com pedra. E mais. Os últimos acontecimentos deixaram claro que a Arábia Saudita rompeu completamente, tanto com o Estado ilegítimo quanto com os Estados Unidos. A Arábia Saudita rompeu completamente. Então aqui está a Arábia Saudita. A Jordânia não conta. A Jordânia vai ser invadida. A Arábia Saudita, com seus 40 milhões de habitantes. O Egito com seus 110 milhões de habitantes. A Síria ainda deve ter uns 25 milhões e o Iraque uns 35 milhões. Então, só aqui nós já temos mais de 210 milhões. Junta os 190 milhões de Turquia e Irã, bom, já dá 400 milhões. Que não estão nem um pouco satisfeitos com isso aqui. Isso aqui não está conseguindo derrotar o pessoal do... Como é que é a palavra em espanhol para nunca? Não está conseguindo derrotar. Cara, os caras estão armados de pedra. Eles esperam realmente que vão derrotar países com mísseis hipersônicos. Aí se colocou porta-avião dos Estados Unidos para correr. E aí, no caso, os Estados Unidos, mais uma vez, não estão sacrificando a si próprios. Eles estão sacrificando o Estado legítimo
que ocupam terras da Palestina. E aqui as coisas podem sair do controle muito rapidamente. Quando a gente chega nessa situação, nós o mundo enfrenta um perigo muito grande, exatamente porque a qualquer momento, pensa, hoje, se o comandante, um daqueles 2 navios russos, resolvesse encrespar, ou se o canadense ou o americano enlouquecido atirasse no navio russo, com certeza o submarino que devia estar do lado ia levantar, ia soltar a carga dele em cima da Flórida. Bom, eu já expliquei que a Flórida não aguenta uma onda de 300 metros. E 22 milhões de pessoas moram lá. Esses caras parecem que não têm a menor noção de perigo, de humanidade, acho até que de decência. Porque os eleitores confiaram neles para proteger seus países, seus povos, seus interesses. E por que estão traindo o interesse dos eleitores, da população, do povo? A que custo? Quanto estão recebendo para isso? O que eles estão ganhando por isso? Vale a pena? Vocês acham honestamente que vale a pena? Olha, do fundo do meu coração, eu acho que não. Certo? Então, assim, eu quero que, caso vocês tenham alguma dúvida, deixa eu descompartilhar isso aqui para o compartilhamento. E eu gostaria de, caso vocês tenham alguma questão a perguntar, caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês pudessem, né? Tem jeito de digitar coisas aqui? Faz tempo que eu não uso isso. Então eu estou meio enferrujado. O Kid, você está me ouvindo? Ana Valéria, Ana Cláudia, Roberto, peraí. Vocês estão me ouvindo? Porque caso alguém tenha alguma dúvida. Acho que o som está meio ruim, né? O Pablo quer falar. Vamos lá, Pablo, por favor. Mãe, peraí. O que está dando errado aqui? Olha, está dando para falar agora. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Não, tá tudo certo. Consigo me ouvir perfeitamente. Não, perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma questão, eu abro para vocês falarem. Eu só acho que tem um jeito de dizer que quer falar e eu abro a possibilidade de vocês perguntarem, né, o que vocês quiserem. Porque eu poderia ficar muito tempo falando, mas é isso, cara. Isso é tão sério. Mas tão sério que qualquer outra coisa é secundária. Qualquer outra coisa é secundária diante do que está acontecendo. Vamos chamar de não-paz. A não-paz é cada vez mais próxima. Do jeito que as coisas estão, basta um idiota cometer um erro e as coisas podem degringolar muito rapidamente. Mas muito rapidamente mesmo. E eu nem preciso dizer o perigo que é isso, né, gente? Nem preciso dizer o perigo que é isso. Vamos ver. Pelo jeito ninguém tem dúvidas. Então, a Luciana quer falar. Sim, Luciana. Seja bem-vinda. Acho que as pessoas estão um pouco tímidas, né? A nossa primeira live. Pronto, ativar som. Tinha que apertar aqui, eu não sabia. Não, beleza. Olá, seja muito bem-vindo. Obrigada. Tem que apertar um botãozinho do lado direito
Isso no celular para Android. Ah, é porque eu estou usando o computador, né? Ah, Mas beleza, beleza. Então, Mas- a minha pergunta é se você acha que o Napoleão da Shopee vai mesmo usar as armas, invadir a Rússia como ele quer, ele vai mesmo fazer isso? Ele vai usar Napoleão da os Shopee, Sim. ele vai mesmo, não é bravata. Cara, eu sinceramente, eu acho esse sujeito extremamente errático. Eu sempre temo por pessoas erráticas. A experiência, porque eu nem sempre fui católico, já expliquei isso para vocês, né? A experiência diz o seguinte, que 3 situações tornam uma pessoa perigosa. Quando ela está acuada, quando ela é ameaçada e quando ela não tem nada a perder. Eu acho que o terceiro caso é o caso do Napoleão da Shopee. Se chegar numa situação que ele não tiver nada a perder, bom, aí ele não tem nada a perder. E quem não tem nada a perder pode correr grandes riscos, que não é ele que vai pagar. É o mesmo caso do Netanyahu. Por que eu tenho medo do Netanyahu? Porque o Netanyahu, cara, ele está por um fio. Ele está por um fio. O acordo de paz, eu sabia que era lorota, que não ia sair. Porque se o acordo de paz saísse, no minuto seguinte ele perdeu o poder. Eu sabia que o acordo de paz era uma lorota. Sabia que não ia sair. Mas, de toda forma, isso não muda o fato de que o Benjamin está sob forte pressão. E é o caso do Joey, é o caso do Macro, sabe? É o caso dos 3. São pessoas que estão numa situação... O infeliz lá da Alemanha, cara, ele ficou em terceiro lugar nas eleições. Ele ficou em terceiro lugar nas eleições. Os verdes foram demolidos. Por mais que você tenha a ascensão da extrema-direita, não, o que deveria estar sendo analisado é que os governantes pró-OTAN, principalmente os principais, foram massacrados. A carreira política, né? Carreira política daquele. Então, o que ele tem a perder? De onde você acha que vai vir o dinheiro para a Europa fazer a guerra? Porque eles estão endividados. É a pergunta que o Viktor Orbán fez. Na boa, né? Ele falou, cara, vocês estão loucos. Nosso continente é quebrado. Da onde vai tirar o dinheiro? As indústrias, as tropas. Da onde, quer dizer, eles querem fazer guerra com o quê? É um continente envelhecido que não tem jovens. Muitos navios de Holanda, de Dinamarca, de Reino Unido, foram aposentados porque não tem tripulação. Certo? Eles foram aposentados, não tem tripulação, não tem marinheiro, não tem engenheiro. O Reino Unido chegou numa situação tão patética que tentou contratar um comandante submarino pelo Linguetim. Um continente desse que não tem indústria, que não tem energia, que está destruído economicamente, que não tem mão de obra, como é que quer fazer guerra? A sua pergunta foi a pergunta que o Erdogan fez para os outros europeus. Como é que vocês querem fazer guerra? Como é que vocês querem enfrentar a federação desse tipo? Sem dinheiro, sem soldado, sem arma, sem munição. Quer dizer, não, eu vi um plano da OTAN, cara, que eu falei, não, eu não sei se eu rio ou se eu choro. O plano de invadir a federação com 300 mil homens. Cara, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho que mostrar. Eu vou desativar aqui. Perfeito. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou compartilhar novamente o Google Earth para vocês verem uma coisinha aqui. Certo? Vou mostrar um negocinho aqui para vocês. O tamanho da fronteira entre a Europa e a Rússia. Que talvez o comandante da OTAN não tenha se ligado nisso, né? Então, o tamanho da fronteira entre a Europa e a Rússia. Não, ela é mais complexa que isso. Não, ela vai aqui, né? Porque a Bielorrússia está do lado da Rússia. Eu quero mostrar para vocês o tamanho da fronteira, para vocês perceberem que 300 mil homens não é nada. Absolutamente nada.
Então, pronto. O que esses trem estão fazendo aqui, gente? Oh, meu Deus do céu, mas está mostrando um negócio que é difícil. Pronto. O tamanho da fronteira. Ah, vou ter que fazer de novo. Perdão, gente. Deixa eu ver se agora dá certo. Não, não está querendo dar certo. Isso eu tenho que fazer com alguma... Só para vocês terem uma ideia, a estupidez que eles estão querendo fazer. Olha o tamanho da fronteira entre a Europa e Rússia. Oh, mas quando a gente quer fazer ao vivo as coisas, né? Aqui. Isso aqui dá uma ideia. 3.700 quilômetros. Tá, vamos colocar aqui para ficar mais bonitinho ainda. 3.700 quilômetros. A fronteira entre a Rússia e a Europa é mais do que isso. Porque isso é uma estimativa. 3.700 quilômetros ou 4.000 quilômetros. Isso quer dizer que vai 75 soldados por quilômetro. Um soldado a cada 14 metros. Vocês têm noção do que é 300 mil pessoas? 300 mil pessoas não é nada. 300 mil pessoas não é absolutamente nada. Você sabe com quantas pessoas, deixa eu falar para vocês, um dado. Sabe quantas pessoas perderam as suas vidas na Ucrânia? Vocês têm noção? Vamos falar isso? Quantas pessoas perderam a vida na Ucrânia? 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Eles mesmos admitem 700 mil. Se perdendo 1 milhão de pessoas, a Ucrânia já perdeu 25% do próprio território, será que a Europa acha que com 300 mil não consegue invadir Kaliningrado? Olha o tamanho da Rússia. Olha a enormidade que é a Rússia. Eu mostrei para vocês 16 mil quilômetros de ponta a ponta. E eles querem invadir a Rússia com 300 mil soldados. Esse é o grande plano da OTAN. Esse é o enorme plano deles. Nossa, que plano genial. Uau, como eles são geniais. Eles querem invadir a Rússia, isso aqui. O país que é maior do que a Antártica, que é maior do que a América do Sul, que é maior do que a Oceania, e que tem o dobro do tamanho da Europa, eles querem invadir a Rússia com 300 mil homens. Sendo que só de vidas humanas oficialmente perdidas e admitidas pela própria Ucrânia, a Ucrânia já perdeu 600 mil. E os chineses, que são mais neutros nisso, falam que o total de vidas perdidas, eu nunca acredito, é de 1 milhão. E eles querem invadir a Rússia com 300 mil homens. Quer dizer, cara, que loucura, que insanidade, sabe? Que insanidade, o que esses caras têm no lugar do cérebro? Para onde eles estão querendo levar os europeus? Porque achar que 300 mil pessoas dá conta de invadir a Rússia? Cara, Napoleão, no século XIX, levou 2 milhões de homens. O Adolf levou 3,5 milhões. E eles querem fazer a mesma coisa, invadir a Rússia com 300 mil. Será que alguém parou para revisar o que eles tinham falado? Temos um plano para invadir a Rússia com 300 mil homens. Porra, cara. Sabe? Eu me recuso a acreditar que possa existir gente tão estúpida, comandando um continente. Certo?
É a mesma coisa do Estado ilegítimo, gente. Eu já mostrei, se eu mostrar, se vocês me permitem, que o bom desse negócio da gente poder usar mapa é que a gente pode usar mapa, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar novamente o tamanho do Estado ilegítimo. Gente, ele é uma tripa. Isso aqui é ridículo. E ele está querendo enfrentar, ó, 20 mil quilômetros quadrados. A Arábia Saudita tem 2 milhões e 200 mil. A Arábia Saudita é 100 vezes maior do que o Estado ilegítimo. 100 vezes. O Irã tem 1 milhão e 640 mil. Então, vamos pôr que o Irã é 80 vezes maior. A Turquia tem 730 mil. Então, vamos supor que a Turquia, 730, é 35 vezes maior. Olha o tamanhozinho deles. E a população deles, se já não bastasse, deixa eu mostrar isso aqui, uma coisa que eu queria mostrar há muito tempo. O tanto que a população deles está concentrada numa faixa muito pequena, cara. Uma faixa muito pequena. Eles não têm população, eles têm alvo. Certo? Eles têm alvo. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos fazer, vamos acontecer, vamos atacar o Líbano, vamos atacar não sei aonde, vamos... Gente, olha onde a população deles se concentra. Certo? Nós podemos fazer uma linha aqui de Ashdod, né, que é o porto deles. Kiramalak, aí vai até aqui. Aí você vai até aqui. Aqui. Você vê onde eles se concentram, né? Onde se concentra o gosto da população deles. Deixa eu fazer uma listinha para você. Haifa. Pus até o norte do Acre. Essa faixa pequena, ela não deve ter 2 mil quilômetros quadrados. Ela não deve ter 2 mil quilômetros quadrados. Certo? Não deve ter 2 mil quilômetros quadrados. Aí tem 6 milhões de pessoas. Se eu tivesse uma população tão grande, concentrada num terreno tão pequeno, cercado por 400 milhões de pessoas, que eu fiz meus inimigos, ao Egito, eu estava esquecendo do Egito. Não esqueci não. O Egito tem 110 milhões. Então, se eu tivesse, gente, cercado por 400 milhões de pessoas, alguns deles armados até os dentes, e com motivos, eu seria muito mais cuidadoso do que o Estado ilegítimo é. Eu não ficaria desafiando. Eu não ficaria massacrando criança, de forma alguma. Então, eu acho que o problema que está acontecendo aqui, gente, é que as pessoas estão perdendo completamente o bom senso, né? A questão é muito essa. O que está sendo perdido desse planeta maravilhoso que a gente tem, desse planeta bonito, é o bom senso. E as consequências da perda do bom senso podem ser devastadoras. Absolutamente devastadoras. Né? Alguém tem alguma questão? Se tiver, só... Eu estava pensando aqui na época dos Estados Unidos. Será que alguma coisa mais relevante vai acontecer ou antes ou depois de lá? Você fala em relação à visita dos russos hoje? Ou do panorama eleitoral? Os dois, na verdade. Então, vamos tentar simplificar as coisas. Os Estados Unidos cometeram um erro enorme ao fazer eleições de 2 em 2 anos. Sabe, as eleições para deputados são de 2 em 2 anos. Em 2 anos tem eleição. Isso faz com que os caras tenham 1 ano para legislar. No ano seguinte, você já tem que pensar na reeleição. Torna o sistema político americano muito fácil de ser manipulado. Então, pensando nas eleições, os Estados Unidos, os governantes dos Estados Unidos não pensam no povo, não pensam no Estado, não pensam no governo. Eles pensam nas eleições. E seja lá o que estiver controlando o Joe, está focado nas eleições. O problema é que eu não consigo imaginar o Joe sendo eleito. Eu acho que eles vão ter que renunciar, fazer alguma coisa em nome do bem maior,
E aí a Michelle talvez tenha alguma chance. Porque eu vejo as pesquisas eleitorais que dão ele com a mesma quantidade de pontos que o Trump, eu falo, meu Deus, que loucura. Você tem um senhor que cumprimenta o vazio e um laranjado que é um... Quer dizer, se você somar a idade dos dois, dá o quê? Está bem mais de 150 anos. Não estou falando de planetarismo, não. As pessoas, às vezes, podem ser lúcidas, mas definitivamente não é o caso do Joe. Eu acho que nunca foi o caso do topete laranja. Então, por conta de interesse eleitoral, eles seriam capazes de arriscar a existência dos Estados Unidos e do mundo? Eu não tenho um pingo de dúvida. Não tenho um pingo de dúvida quanto a isso. E a questão do que os americanos podem fazer agora? Bom, eles provocaram a Rússia, né, falando que foram eles sim que derrubaram o A-50 e foda-se. E agora os russos devolveram. A questão é saber se eles entenderam o recado. Porque o que os Estados Unidos vai fazer? Mandar um avião passaporte de São Petersburgo, um submarino, melhor ainda, passaporte de São Petersburgo? Porque se eles fizerem isso, eu acho que tudo que os russos estão precisando para vingar o Kursk, que foi um submarino que os americanos afundaram no Oceano Pacífico, perto das Ilhas Kurilas. Tudo que estão precisando é disso. Desculpa. Sabe, eu sinceramente, do ponto de vista militar, de longe, considerando a inferioridade tecnológica, logística, econômica dos Estados Unidos em relação a um outro eixo, que não se trata só de Rússia, trata-se de China, de Irã, de República Popular Democrática da Coreia e até de Índia. Considerando isso tudo, eu penso que militarmente a melhor saída para os Estados Unidos é ficar quieto. Mas eles acharam uma alternativa, que é colocar a Europa para lutar por eles. Então eles vão fazer alguma coisa? Eles já estão fazendo. Eles estão atiçando os europeus para fazer uma guerra de procuração contra a Rússia por eles. E aí a Rússia vai ter parte do seu território atingida, mas a Europa vai ser destruída. O que os Estados Unidos pensam é que no fim de tudo eles vão escapar. E honestamente eu não sei se é assim não. Eu não sei de onde eles tiraram o cálculo que eles vão escapar. Talvez quando a doutrina foi feita na década de 1950, talvez eles escapassem. Quando essa doutrina foi feita, destruiu o mundo para que o rescaldo, os 30% dos americanos que sobrassem, dominasse, não existia míssil hipersônico. Tem míssil da Federação que é capaz de dar a volta na Terra 25 vezes até atingir o alvo. Poseidon, Deus do Vento Norte, são capazes de destruir países inteiros. Então o que eles têm? Né? Eu, sinceramente, eu não consigo avaliar a doutrina americana. O Scott Ritter falou alguma coisa hoje, Larry Johnson falou alguma coisa ontem, mas os dois estão mais ou menos como eles, estão estupefatos. Os caras são americanos. Falou, cara, isso é estupidez, isso é muito perigoso, isso é um risco enorme, esses caras não têm plano. Qualquer coisa pode dar errado. E se alguma coisa der errado, no momento errado, aí dá muito ruim. Dá muito ruim. E a gente pode ter o que ninguém quer ver. Eu acho que ninguém aqui é mais antigo do que os ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Então acho que ninguém aqui viu. E Deus queira que ninguém aqui veja, mas a liderança militar, econômica e política dos Estados Unidos pensa diferente de mim. Eu acredito, sinceramente, que eles acham que levam vantagem no caso de guerra nuclear. Eles devem um monte impressionante de dinheiro, eu mostro isso sempre, vou até mostrar de novo. Porque é sempre bom a gente saber por que eles estão fazendo isso. Aliás, como? A gente só pode adivinhar. Por quê? Por quê? Por que é a resposta? Por que eles estão cometendo essa insanidade? Então eu vou mostrar. Se terminar a live, eu vou mostrar. E aí vocês podem conferir na casa de vocês. Por que eles estão fazendo isso? Deixa eu colocar aqui para vocês e compartilhar. E eu vou mostrar para todo mundo por que eles estão fazendo isso. Essa insanidade. Aqui, ó.
Por causa disso aqui. Por causa dessa dívida monstruosa, está sendo difícil de ver aqui, né? Mas 34 trilhões e 814 bilhões de dólares. A dívida pública do governo federal. Não, cara, não precisa você traduzir isso para mim, não. Para com isso, espera aí só um momento. Né? 34 trilhões e 814 bilhões de dólares. Dívida total, tá aqui embaixo, 100 trilhões e 564 bilhões de dólares. Cara, quantas nações do mundo tem PIB de 564 bilhões de dólares? Das 216 do mundo, uns 50 se tiver. E 564 bilhões é o troco dos 100 trilhões que eles devem. Tem 627 trilhões de dólares em derivativo, praticamente. As famílias devem 25,5 trilhões de dólares. O país está quebrado. Está devendo até a alma. O que eles acham? Que se fizer um reset, todo mundo esquece a dívida, todo mundo perdoa a dívida e fica tudo bem? É isso que eles estão pensando? É isso que eles querem? Não sei. Mas a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. E mesmo assim estão arriscando. Com a vida dos outros, claro. Né? Dos europeus, dos civis, das pessoas que não têm nada a ver com isso. Estão arriscando com a vida dos outros. Mas, considerando que o camarada Vladimir disse que vai, em caso que aconteça o pior, ele vai começar acertando o centro de comando. Bom, centro de comando envolve aquela casa que não é preta, Westminster. E eles têm bunkers, mas eu acho que depois de tanto tempo, os russos sabem onde fica cada um. Tem muitos deles escondidos na Nova Zelândia, no Havaí, não adianta bilionário esconder lá, não. Porque o governo americano é só um títere na mão dos bilionários. Esses caras fizeram fortuna se endividando, não conseguem pagar o que deve e estão querendo resetar o mundo. Eles estão correndo um risco sério de ser resetado. Porque a tecnologia mudou demais da conta e eles não entenderam isso. Certo? Eles não entenderam isso. Acho que isso é um ponto que a gente tem que considerar. A gente não adianta nada nós considerarmos. Adianta a gente tomar decisão pessoal, né? Decisão que ajuda a gente a sobreviver, no caso. Mas quem deveria fazer essas considerações são eles. A começar pelos europeus. Que não vale a pena se sacrificar para que 30% da população americana sobreviva, não. Pelo menos do ponto de vista europeu, não faz o menor sentido. E é o que estão colocando o povo dele para fazer. Então, eu fico até... É tanta estupidez que eu fico até sem jeito de falar alguma coisa sobre isso. Certo? Porque é óbvio. É óbvio. Não deveria ter tido a necessidade da gente comentar isso. Correto? Bom, pessoas, hoje eu tive um dia meio tenso, que eu fiz umas experiências. Gravei um vídeo, aí passei minha voz para russo, passei legenda para russo, depois passei voz para português com legenda em chinês. Então, hoje eu gastei o dia trabalhando com tecnologias, para a gente tentar melhorar a qualidade desse canal e buscar fazer um serviço melhor. Eu sei que isso tomou todo o meu tempo, das 6 da manhã até agora, são 8h30. E terminando isso aqui, ainda vou editar e tentar legendar e colocar no YouTube. Então, se vocês me permitem, eu vou encerrar aqui, mas qualquer coisa eu vou voltar na segunda retransmissão. E aí vocês podem fazer pergunta pelo chat. Eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. Eu entendo que todo mundo ainda esteja meio tímido, né? Mas eu sou um fofo, gente. Eu sou um calvo do bem. Mas a gente vai, né? A gente vai ter um amigo nisso aqui. E aí vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que eu gostei desse novo modelo. Tentei fazer isso pelo menos umas 2 vezes por semana. Buscar uma interação maior com todas as pessoas. Como eu disse, eu agradeço a vocês e na prática eu vou estar voltando
em, sei lá, 40 minutos, 1 hora. Eu não sei o tempo que eu vou gastar para editar isso aqui, mas assim que eu conseguir, eu subo o vídeo no YouTube. Até mais, gente. Muito obrigado pela presença.